feliz pela oportunidade me dada. O título não poderia deixar de ser mais adequado, né? A fé que supera limites é o título dessa pregação de hoje. Semana passada tivemos um bom número de pessoas aqui na igreja, mesmo com ausências de alguns irmãos, tivemos um bom número. E quando o pastor, no final do culto, o culto foi abençoado, quem esteve aqui é testemunha disso, uma palavra maravilhosa. E quando o pastor falou, Hernani, olha, domingo que vem, no final do domingo, vem contigo, eu falei, meu Deus, vou ter que superar os limites, os meus próprios limites, porque depois de uma palavra tão abençoada, o pastor, ele, claro que inconscientemente, mas tem feito isso. Ele sempre prega muito bem, mas tem dias que ele está muito inspirado. Aí quando chega ele fala assim para mim depois, Hernani, domingo que vem é você, eu fico muito preocupado. E o que mais veio na minha cabeça quando ele falou isso para mim, por Deus, que veio, eu tenho que me superar, eu tenho que exceder os meus limites. Mas eu não tenho nenhuma prerrogativa, talvez, de fazer isso nessa noite, até porque não vou ser eu a fazer, e sim, se Deus quiser manifestar a glória dele, ele vai fazer, e da maneira que ele quiser fazer. Porém, esse título, A Fé que Supera Limites, me provou em muitas coisas ao longo dessa semana. Hoje, por exemplo, temos mais pastores aqui do que membros, né? Temos aqui, eu estava contando, 6 pastores e 4 membros, né? 5 com o Juninho, né? Eu comigo também, Juninho, Jéssica, Gabriel, a nossa irmã, e 6 pastores. Então, a maioria são pastores. Então, é limite o tempo inteiro. Então, eu vou estar pregando para a maioria de pastores. É como se um aluno estivesse numa sala, professores, e ele tendo que falar. Isso é exceder os nossos limites, é exceder as nossas próprias expectativas. E muitas das vezes, Deus nos coloca em situações assim, justamente para ver se vamos ser provados ou não. E quando eu vejo que somos colocados em situações que muitas das vezes nós mesmos não enxergamos com o âmbito natural, a capacidade de rompermos, mas quando olhamos com o âmbito espiritual, Deus está provando se somos capazes de romper através da fé com as nossas limitações. E eu quero te falar que o primeiro a incentivar isso em nossas vidas foi Jesus. Eu estudando a respeito dessa palavra, uma coisa que me veio na cabeça foi as palavras de Jesus. No mundo hoje que estamos vivendo, a atualidade do nosso país era uma atualidade totalmente pessimista. Crise, problema político, violência. Domingo passado mesmo eu fiquei acompanhando a situação que os irmãos presenciaram aqui, um livramento grande de Deus. A violência se alastrando, desemprego, muita gente desempregada. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho recebido a palavra crise em minha vida. Quando as pessoas vêm perguntar como é que está o meu emprego, como é que está a minha escola, como é que está o meu trabalho, está bem, está caminhando, está a todo vapor. E eu te digo, está caminhando a todo vapor, o emprego está mudando e as coisas estão acontecendo. Porque quem tem fé enxerga além. E eu quero te desafiar nessa noite a enxergar além daquilo que os teus olhos veem. Essa é a diferença de quem tem fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas. Mas, querido, ter fé é enxergar além. Então, se você se deixa tomar pelas circunstâncias momentâneas e não consegue enxergar o futuro, aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus é capaz de entregar nas suas mãos, você se apega àquele presente se tornará o amanhã e se tornará os próximos anos de sua vida, talvez até a sua morte. E daí você, no leito da morte, talvez será mais um a falar, os sonhos de Deus não se cumpriram na minha vida, mas eu quero dizer que o fator determinante para se cumprir algo de Deus na sua vida está em você ter ou não fé. E eu vou te falar um desafio muito grande que o próprio Jesus nos dá. No livro de João, capítulo 14, versículo 12, eu fui desafiado. E quando eu olhei essas palavras, ouvi e li essas palavras ditas pelo próprio Jesus, eu confesso para você que eu me senti confrontado, eu me senti desafiado a romper com os meus limites. Quando o pastor falou para mim no domingo passado, no domingo que vem você que prega, eu já senti confrontado com os meus limites, com as minhas limitações. E quando eu fui ler essa semana, essa palavra que eu já tinha lido outras vezes, mas essa semana caiu perfeitamente, Jesus dizendo isso, mais uma vez eu fui confrontado com as minhas limitações.
com o homem Hernani, com o homem que olha de frente no espelho e vê suas limitações, vê os seus defeitos. Eu não tenho um seminário, eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho uma faculdade de teologia. Então, quando eu olho para esse Hernani e eu vejo as palavras que Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 12, eu sou novamente confrontado a romper com os meus limites. Talvez você tenha sido confrontado a romper com os seus limites ao longo da sua vida. Mas nessa noite eu quero dizer para você, não há limites para quem tem fé. Aleluia. Não há limite de idade. Não há. Não há limite de força física. Não há limite de altura. Não há limite de conhecimento ou sabedoria. Aleluia. Porque se você está debaixo de uma palavra e é movido por uma fé sobrenatural, você pode vencer qualquer circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, então vamos lá, abriu aí, Gabriel. Olha aqui que Jesus está nos confrontando. Me confrontou, te confrontando e nos confrontando nessa noite. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha como. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Queridos, eu vou ler de novo para você entender o contexto da história. De novo, olha como você está sendo confrontado. Jesus diz isso para você nos dias de hoje também. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus me disse isso quando eu li essa cena. E quem me disse isso não foi o Ricardo, o pastor Ricardo, homem de Deus, profeta. Eu ainda não vi, mas um dia eu quero ver esse homem orar e morto ressuscitar. Ainda não vi, mas vamos ver que um dia eu verei. Mas quem disse isso aqui foi o cara, um homem que fez o morto ressuscitar. Quem disse isso foi o homem que fez o... Depois que o morto ressuscita, todas as outras coisas ficam parecendo ser tão mais simples, né? O mudo falar, o surdo ouvir, o cego ver. Foi esse homem me confronta e te confronta hoje dizendo, olha, se você crê em mim, se você tiver fé, você pode fazer o que eu fiz ou coisas ainda maiores. Algumas pessoas têm a teoria de que Jesus, quando se referiu a isso, não se referiu a milagres. Que Jesus se referiu à obra, ao Evangelho, a espalhar o Evangelho. Mas outros profetas também oraram e mortos ressuscitaram, né? Surdos ouviram. Então eu creio que quando Jesus falou isso, ele falou no âmbito geral. Jesus era, como eu falei aqui, literalmente o cara, mas não era movido por um pingo de vaidade. E justamente por não ter nenhum pingo de vaidade, Jesus disse, olha, ô Jorge, você pode fazer igual ou maior do que eu fiz. Olha, Marise, você pode fazer igual ou maior do que eu fiz. Ercília, quantos aninhos você tem, Ercília? Quantos aninhos? Quantos anos? Daqui a 3 anos faço 80. 80, quase 80. Aos 80 anos você pode fazer igual ou maiores obras do que Jesus fez. Eu creio. Porque é a palavra dele. E a palavra de Deus não é uma palavra que volta vazia. E eu creio que ele está confirmando no teu coração. Jesus não é aquele teu amigo que vê você numa situação difícil e para tentar te animar, solta uma frase qualquer, dizendo, não, meu amigo, fica assim não, vai melhorar. A situação está difícil, mas vai melhorar. E quando vira as costas, fala, rapaz, a situação do Jorge está difícil. Falei aquilo para ele não ficar triste. Não, Jesus não engana ninguém. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Amém. Então quando Jesus me desafia a dizer, olha, você pode fazer o que eu fiz, ou então coisas maiores do que eu fiz. Primeiro, eu me apego na idade que Jesus encerrou o seu ministério aqui na terra, aos 33 anos de idade. Eu vou completar 33 anos de idade dia 29 desse mês. E quando eu vejo que eu vou completar 33 anos de idade, a mesma idade que Cristo andou nessa terra, e eu não fiz nem 0,000001% daquilo que Jesus fez, eu sou confrontado a romper com os meus limites quando eu escuto isso. Imagina você estar com 34, 50, 60, 80. Mas a palavra continua viva.
Jesus ele continua falando. Queridos, eu vou um pouco antes de Jesus. Eu vou falar para você de um homem chamado Noé. Por que eu vou falar de Noé? Eu vou falar de alguns aqui, mas Noé foi um homem ao qual Deus ordenou que fosse construída a arca para recomeçar e repovoar a terra. Gabriel, Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6, versículo 13 ao 18. Gênesis, capítulo 6, versículo 13 até ao 18. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Queridos, eu quero dizer para você, eu não sei se você sabe qual era a profissão de Noé. Você sabe? Noé, ele não era carpinteiro. Eu imagino que deveriam existir grandes carpinteiros naquela época. Deveria existir naquela época homens que mexiam com madeira com uma destreza enorme. Mas Deus escolheu Noé, um homem que não tinha um pingo de habilidade com madeira. Noé era agricultor, cuidava da terra, plantava uva, e muito bem, né? Depois a gente descobre que de lá ele fez um vinho bom. Noé não tinha um pingo de habilidade com prego, com um martelo. Mas o Deus que adestrou e deu as coordenadas, o Deus que estava com Noé, sabia de cada passo a ser feito. Talvez se Deus tivesse chamado um carpinteiro, a arca não tinha saído exatamente do jeito que saiu. Porque o carpinteiro, diante da sua pseudo-especialidade, ele ia falar: não, Deus, espera aí, quantos côvados mesmo você falou? Não, eu posso fazer maior. Porque o homem tem a mania de tentar ajudar a Deus. O homem tem a mania de tentar limitar o poder de Deus. Então, talvez se o carpinteiro tivesse construído a arca, ela nem teria saído do lugar, nem teria boiado. Então Deus escolhe um agricultor: Noé, você vai construir a arca. Sabe por quê, Noé? Porque eu vou te dizer exatamente o que fazer. E ao término desse tempo em que eu mandar água sobre a terra, que eu lavar a terra, essa arca vai boiar. E no final, você vai repovoar a terra, e tudo dará certo conforme eu tenho dito. Aí eu fico imaginando a posição de Noé diante de suas limitações. Senhor, eu não entendo de madeira. Senhor, eu não entendo de carpintaria. Senhor, eu não entendo de navegação. Senhor, eu não sei pregar. Eu não sou formado em teologia. Eu não sou pastor, não sou bispo, não sou apóstolo. Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não sei evangelizar. Senhor, eu não sei orar. Quem sou eu diante do enfermo? Querido, eu quero dizer para você que o que vai impedir você de ser tudo aquilo que você um dia sonhou, tudo aquilo que Deus realizou para você e para a sua família, quem pode impedir as coisas de acontecerem ou não no teu ministério é você mesmo. E por isso o título dessa pregação é: a fé que supera limites. Porque a fé vai fazer um diferencial tremendo no seu ministério e na sua vida. Amém. É fé, cara.
Você chegar diante de uma igreja hoje que tem 6 pastores, onde a maioria é pastor, e você abrir a sua boca e falar, tem que ter fé. Tem que superar limites. E eu movido por essa fé que eu estou aqui. Senão eu chuchar no ouvido do pastor, pastor, passa para outro, pelo amor de Deus, que hoje a maioria é pastor. Querido, eu quero dizer para você que se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. E queridos, quando Noé começou a construir aquela arca, eu imagino a zombaria. Eu imagino um murmurinho. Eu imagino, de repente, quando o pastor Jorge pela primeira vez pegou o microfone para falar, e o Jorge vai falar na igreja. Imagina um murmurinho quando você disse que era evangélico, que você se converteu. Fulano se converteu, agora é crente? Então imagina um murmurinho que Noé ouvia ao construir aquela arca. Mas o que separou a realização da continuidade da raça humana foi a fé que moveu Noé a construir aquela arca e ouvir o direcionamento de Deus. Querido, me diga uma coisa, que homem no seu estado normal, agora eu já vou para outro, a gente não pode falar de fé sem esquecer dele. Que homem no seu estado normal sairia do conforto, do meio de sua parentela, iria para uma terra desconhecida? Vou te falar de Abraão, o pai da fé, que rompeu todos os limites. Quando eu fui ler sobre Abraão, a gente vai cavando, vai descobrindo algumas coisas. Abraão, ele possuía uma casa numa das cidades mais prósperas que existia, que era Ur dos Caldeus. E a casa que Abraão tinha não era uma caixanga não, tá? Porque quando a gente fala de Abraão, sai no meio da sua parentela, a gente imagina que talvez fosse fácil, né? Quem tem uma família muito briguenta, chata, que briga, que pega no pé, uma casa, um quarto que divide para 10, para 20, é muito fácil você chegar para essa pessoa e você, sai no meio da sua parentela, você, graças a Deus, eu estou indo embora. É muito fácil quando a situação é essa. Mas não, a família de Abraão era uma família abençoada, próspera, bem sucedida. Se você pensa que é um barraco, a casa que Abraão tinha, era uma mansão com 14 quartos, olha que beleza. Imagina a empregada de Abraão limpando tudo isso, tadinha, né? Rapaz, 14 quartos. Ao lado da casa aonde Abraão morava, na proximidade, tinham lojas riquíssimas com produtos importados. Então, era o shopping do dia de hoje. Você imagina o trabalho que Abraão teve para convencer Sara a sair de lá. Você imagina a Sara? Você não vai mais poder ir para o shopping, imagina, gente. Você não vai poder estar vendo essa casa aqui do lado do shopping, olha que maravilha. A Jéssica está doida para se mudar, né? E a primeira coisa que ela olha é isso, é shopping, se tem coisa perto, comércio, né? Então imagina a dificuldade que Abraão teria quando Deus falou, olha, sai dessa casa, sai do meio de sua parentela. Aí Moisés saiu da sua porta, olhou para aquele shopping maravilhoso. Rapaz, Sara não vai gostar da ideia. O quintal de Abraão, possuía várias torneiras, águas para tudo quanto é lado. Então vamos botar aí, tinha piscina, mas olha, piscinona, e era top de linha, talvez até toboágua. Vamos conjecturar para os dias de hoje. O Rio Walter Planet da época era no quintal de Abraão, não era qualquer coisa não, querido. Vai pesquisar que você vai ver. Não era qualquer coisa, era uma mansão que Abraão tinha em suas mãos. Então quando Deus ele fala, Abraão, sai daí, meu amigo. Vai para outro lugar, sai do meio de sua parentela, vai para um lugar desconhecido. Abraão tinha casa estabelecida, uma mansão estabelecida, propriedade estabelecida, tudo que ele queria ao seu redor. Abraão sai daí, vai para uma terra estranha. Você vai ter que conquistar, você vai ter que lutar, você vai ter que plantar para ter aquilo que você quer. E Abraão faz isso. É movido por uma fé sem limite algum. Abraão, querido, eu fico imaginando se eu faria isso. Você parou para pensar, você faria isso? Era isso que Abraão tinha. Largaria seu apartamentozinho lá na Penha, pastor? Copacabana, então. Acho que talvez seria o Leblon, né? Onde Abraão morava. Era o metro quadrado mais caro da redondeza, Leblon, em frente à praia. Abraão, sai daí, vai lá para o Nordeste, no meio daquela terra árida, parte mais seca do Nordeste.
Vai para lá que eu vou te estabelecer naquele lugar. Querido, quando Deus ele te chama para algo, quando Ele te escolhe para algo, muitas das vezes é algo que vai te confrontar. É algo que vai extrair o melhor que você tem, que é a sua capacidade de ter fé naquilo que Deus prometeu. Se Abraão morasse num barraco de favela com 30 pessoas dentro do mesmo quarto, seria muito fácil ele sair. Muito fácil ele morar. Mas não era isso que ocorria com Abraão. E quando Deus ele te desafia a fazer algo que humanamente é loucura, que quando você é justamente confrontado, mas Senhor, por quê? Por que o Senhor vai fazer isso comigo? Por que o Senhor vai me tirar daqui? Por que o Senhor vai me levar para lá? Aqui está tão bom. Aqui eu já estou estabelecido, aqui essa igreja já está cheia, aqui as coisas acontecem, aqui a prosperidade, aqui nesse emprego eu sou respeitado, aqui nesse lugar, nessa vizinhança, todo mundo gosta de mim. Por que você vai me levar para uma terra estranha? Abraão não questionou, Abraão não hesitou, ele simplesmente tomou posse debaixo da palavra de Deus e foi. Talvez se Abraão, talvez não, tenho certeza, se Abraão tivesse ficado na cidade de Ur dos Caldeus, as promessas que Deus fez para a vida dele, que ele seria, através dele sairia uma grande nação, essa promessa não se cumpriria. Abraão não seria o pai da fé. Eu quero dizer para você que Deus não força ninguém a tomar nenhuma decisão. A decisão de ter fé ou não para obedecer a Deus está em cada um de nós. Você pode ser pai de multidões ou não, a escolha está diante de você. Não limite os sonhos de Deus para a tua vida. Eu quero dizer que existem pessoas que aceitam muitas das vezes desgraças, coisas ruins que acontecem na vida dela. Existem pessoas que não têm perspectiva para o melhor de Deus acontecer. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca quis que seus filhos sofressem. Deus nunca quis que seus filhos adoecessem. A diferença está em você estabelecer que a sua fé em Deus pode romper todas as coisas. E quando Abraão sai do estado de conforto, de comodidade que ele tinha, de sua mansão, e vai para uma terra estranha, tem que conquistar aquela terra, tem que plantar, ele está sendo confrontado a sair do seu estado de acomodação. Mais à frente, não bastasse isso, Abraão abre a mão da sua fortuna, da sua mansão, do seu conforto, da sua riqueza e do seu filho. Cara, não foi fácil para Abraão. Romper com os limites da fé era com Abraão. Algumas pessoas erroneamente dizem que Abraão só teve um filho, né? Esquecem de Ismael e esquecem de mais outros 6, foram 8. Mas Isaac era o filho da promessa. Abraão seria pai de multidões através de Isaac. Isaac seria o que cumpriria os sonhos e as promessas de Deus. Aquela promessa que fez Abraão sair da sua mansão, lá no Leblon. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, lá atrás, estava representada na figura de Isaac. Então você abre mão dos seus sonhos, você abre mão dos seus projetos, abre mão da sua riqueza, abre mão do seu conforto, é levado para uma terra estranha, tem que plantar, colher, semear. Deus te dá um filho, Deus determina o início da sua promessa, e de repente Ele vira para você e fala: olha, sacrifica o seu filho, sacrifica o seu sonho. Deus, Ele queria... eu já até preguei sobre isso e falei o que eu posso imaginar, o que estava no coração de Deus, eu disse que eu posso fazer tal coisa, mas... eu acho que uma das coisas que Deus queria mostrar também para Abraão é que não é Isaac, é Deus. É Deus, e se Deus não quiser, não acontece. Se Deus quiser, acontece. Queridos, movido por uma fé sobrenatural, você já sabe o que aconteceu. Abraão foi sacrificar o seu filho, mas Deus providenciou o cordeiro. Mas uma fé sem limites fez com que Abraão fosse até o final. Eu quero falar para você agora, trazendo um pouco mais, e no mesmo tempo que Jesus viveu, para um especialista em pesca chamado Pedro. Pedro era expert na pesca.
e passou a noite toda pescando e não pegou absolutamente nada. E de repente um carpinteiro, que não entendia nada de peixe, um carpinteiro chamado Jesus, vira para Pedro e fala: olha, volta para o mar. Eu quero dizer para você que de repente você hoje pode se encontrar na mesma situação que Pedro se encontrou naquele dia. Você tem pescado, indo mar adentro, e não tem um peixe em sua rede. Talvez o mesmo desânimo, o mesmo cansaço que abateu Pedro esteja talvez sobre você hoje. Talvez a sua especialidade ou aquilo que você domina diga para você que está no limite. Talvez você se encontre justamente nessa perspectiva: olha, eu já remei, joguei a rede e não veio nada. Mas eu quero dizer para você que o carpinteiro manda você voltar para o mar. Volta para o mar e lança sua rede. Agora, a gente sabe o que aconteceu, né? Fartura. Agora, o que determinou isso? Foi uma palavra que Pedro disse logo após a ordenança de Jesus. Eu acho bem interessante que... eu vou ler aqui para não precisar abrir. Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Dá para imaginar, cara? Você passou a noite toda pescando, trabalhando e nada aconteceu. E quando você está se chegando para descansar, entra um carpinteiro no seu barco e diz: olha, afasta um pouquinho para ali que eu quero pregar dentro da água. E você vai lá, poxa, vamos lá. Aí de repente aquele carpinteiro que prega para uma multidão quer te ensinar a sua especialidade, quer confrontar aquilo que você julga saber melhor do que ninguém. E ele diz para você: ó, volta para o mar, lance novamente a tua rede. Se Pedro tivesse dito: olha, rapaz, você é carpinteiro, você estava falando aí, continua falando aí, eu vou para minha casa. Pedro estava cansado. Seria uma atitude humana, né? Normal. Pedro sabia o que estava fazendo, ele era pescador, estava cansado, estava frustrado. De repente você está cansado, de repente você está frustrado, de repente você fez exatamente tudo que era para ser feito. Olha a sua especialidade. Você sabe exatamente como fazer, mas nada acontece. Os peixes não vêm, a coisa não anda. Então talvez, se a atitude de Pedro fosse virar para Jesus e falar: olha, senhor, desculpa, mas eu não vou. Talvez essa seria a minha atitude, talvez essa seria a sua atitude, olhando por uma lógica humana. Mas o que determinou que Pedro fosse um discípulo foi essa palavra. Mas sobre a tua palavra, Jesus, sobre o teu mandamento, movido por uma fé sobrenatural, eu vou lançar a rede. Porque quando estamos debaixo da palavra de Jesus, mesmo que o mar não esteja para peixe, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que tudo diga que não, mesmo que eu esteja cansado, frustrado,
Se Cristo está no meu barco, e se Ele determina, e se eu tenho fé para debaixo da determinação da palavra dEle lançar a minha rede, milagres podem acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Ué, Ele disse que eu posso fazer coisas iguais ou maiores, por que eu não oro por uma unha encravada? A diferença está em eu crer, em você crer. Você pode ser um grande profeta dessa geração. Viu, Juninho? Viu, Gabriel? Vocês podem ser os grandes profetas dessa geração. Basta crer. Igreja de Novo Tempo pode ser uma grande igreja no Brasil e no exterior. Basta acreditarmos, basta termos fé. Mas não é aquela fé do amigo do início da nossa conversa aqui, que bate nas suas costas e diz assim: olha, vai melhorar, e vira as costas e diz: o Jorge, tadinho, Jorge, não vai melhorar nada, eu só falei para animar ele. Não, é uma fé sobrenatural. É uma fé que crê no que Jesus disse: olha, você pode, você é capaz de fazer igual ou maior. Então vai lá, Pedro, deixa o cansaço de lado, deixa a frustração de lado, volta esse barco lá para o meio do mar e lance a tua rede, que você vai ver um milagre acontecer. Eu confesso para você que eu tenho sido constantemente provado, a minha fé é provada. Isso tem me estimulado. Coisas pequenas aí que estão acontecendo, mas é um grande passo, né? Mas Deus tem mostrado ser fiel quando a gente tem fé. Semana, agora, final do ano, a gente foi lá para a casa da minha sogra. E o sobrinho da Jéssica, meu sobrinho, acabou pegando uma infecção intestinal muito séria, muito grave mesmo. E estava castigando o garotinho, né? Perdeu bastante quilo, estava bem magrinho. E talvez movido por um não conhecimento, a mãe dele dava de tudo para ele: sorvete, carne de porco, linguiça, mortadela, presunto, manteiga, leite. E a gente fica naquela de: meu pai, o que a gente vai fazer? Vai chegar para uma mãe e vai falar: filho, infecção intestinal, você não dá gordura, você vai dar um arrozinho sem óleo, né, que o médico manda, um franguinho desfiado, uma batatinha amassada e olha lá. E a gente via, o garoto botava linguiça, botava sorvete, e a gente ficava naquela assim: o que eu posso fazer? E estava eu no quarto conversando com a Jéssica e ele estava lá, né? E eu falei: o que eu posso fazer? Eu não repreender uma mãe. E Deus me falou: ora por ele então. É o que você pode fazer. Ora. E eu botei a minha mão sobre ele, e Jéssica também, e a gente começou a orar por ele, contrariando as expectativas. Senhor, cura, faz a Deus se cura. Estava tomando remédio, gastou 200 e pouco com remédio, nada estava funcionando. E a gente resolveu orar. E a partir daquele momento que a gente orou, logo em seguida, o garoto foi melhorando. No outro dia, o garoto estava sarado. Glória a Deus. E parece que para testar a nossa fé, a mãe dele chegava lá: ele tá bom, não foi nenhuma vez, ele tá bom. Toma ele linguiça, toma ele sorvete, toma. Aí que você vê se a sua fé está sendo confrontada, aí que você vê se você tem uma fé sem limites. Porque se humanamente fala: meu Deus, vai tudo de novo, não é? Mas quando ela, cada pedaço de linguiça, de sorvete, de manteiga que ela botava na boca dele, falava: Deus, o Senhor não vai voltar atrás. O Senhor não vai voltar atrás. O Senhor não vai voltar atrás. Esse garoto já está curado em nome de Jesus. E até o dia que saímos de lá e temos notícia dele ao longo da semana, ele está curado. Mesmo com remédio à base de linguiça, sorvete e manteiga. Querido, é uma coisa bem pequena, né? Bem simples, né? Orar por uma infecção intestinal. Mas sabe por que eu não orei e o morto ressuscitou ainda? Porque eu tenho imposto limites para a minha fé. Sabe por que você ainda não orou e o morto ressuscitou? Porque você tem colocado limites para a sua fé. Porque Deus jamais limitou o seu poder. O poder de Deus é ilimitado. E o próprio Jesus disse: olha, você pode. Você pode, Ricardo. Você pode, Maria. Você pode. Você pode, Senhor. Você pode, Juninho. Você pode, Vó. Você pode, Jéssica. Você pode, Gabriel. Você pode, Ana. Podemos. Você pode, Samuel. Podemos, porque aquele que ordena é fiel para cumprir com a sua palavra.
Querido, para a gente fechar, eu quero ter a fé que fez grandes homens de Deus fazerem coisas extraordinárias. Eu quero ter essa fé. E sou desafiado a ter essa fé. A fé que fez Moisés também abrir mão de ser príncipe do Egito. A fé que fez Moisés abrir mão de toda a regalia, de toda a riqueza e se juntar aos escravos em prol de sua liberdade. Foi essa mesma fé que fez Moisés diante do mar declarar e fazer o mar se abrir. A fé que fez Josué tomar Jericó, que humanamente falando era impossível. As muralhas eram tão grandes e tão protegidas que tinham casas em cima, de tão largas que eram. Mas debaixo de uma ordem de rodear aquelas muralhas, só cantando e profetizando, e gritando, e cantando. Mas espera aí, não tem um martelinho, não tem uma marreta, não tem um trator, não tem nada, rapaz. Como é que você vai derrubar aquela muralha? Se crede, farás o que eu fiz ou coisas ainda maiores. A fé que fez a viúva dar a última moedinha que ela tinha. É ofertar o seu melhor. Você imagina a situação daquela viúva em pegar tudo que tem e ofertar. Isso é uma fé sobrenatural. É muito fácil você ofertar 10 reais quando você tem 100. Muito fácil ofertar 100 quando tem 1000. 1000 quando tem 10 mil. Agora ofertar 10 com 10 é uma fé sobrenatural. O pastor pregou semana passada sobre uma outra viúva, que quando o profeta chegou na sua casa, falou, olha, chegou perto da sua casa, falou, olha, vai lá, pega o que você tem, o resto de farinha e o resto de azeite que você tem, faz um bolo para mim. Era tudo que ela tinha. Ela declarou que o profeta queria comer e ia morrer. Então o profeta diz, vai lá e faz um bolo para mim, traz para mim comer. De repente você e eu, movido pela racionalidade humana, jamais faríamos isso. Eu não vou tirar da boca do meu filho para dar para esse estranho. Eu não vou fazer isso. Eu não vou tirar da minha boca para oferecer para o estranho. Mas movida por uma fé sobrenatural, a salvação chegou e alcançou aquela mulher. E a sua vida e a sua história foi totalmente mudada porque ela creu. Aleluia. Você quer que o seu ministério prospere? Creia. Você crê incondicionalmente, cara. É crer incondicionalmente. Não é crer como um otimista humano, que quando vê as coisas acontecendo, ele começa a crer. Domingo passado a igreja estava cheia, hoje está vazia, mas continuamos crendo. Essa igreja vai ficar pequena. Continuamos crendo. Porque, né, se a gente... Domingo passado eu cria, hoje... Se olhar com o olho humano, mas movido pelo sobrenatural, temos que crer, temos que crer, temos que crer, temos que crer. Queridos, para fechar, Gabriel, abre para a gente. Isaías, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Isaías, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Eu vou te falar uma coisa. Não é fácil. A gente fala o tempo inteiro que acredita em Deus. A gente fala o tempo inteiro que acredita que Deus pode fazer. Mas muitas das vezes as nossas ações demonstram o contrário daquilo que falamos. A diferença de uma fé sobrenatural é justamente essa. Eu posso não ver, eu posso não ser especialista, eu posso não ter as ferramentas na mão, mas vai acontecer. Eu vou fazer e eu vou ver acontecer. Não é fácil, mas
Em Isaías temos um caminho, um pouquinho, uma dica para como que as coisas podem mudar e passar a acontecer. Primeiro, aprender a fazer o bem. Procurai o que é justo. Isso é para você que quer ser próspero na terra. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Para aí, Gabriel. Quero dizer para você que alcançar a prosperidade não é desafiar Deus a encher a sua conta bancária, ou então fazer o culto da prosperidade. Não. Se você não seguir nenhuma daquelas coisas ali, eu digo para você que fatalmente a sua vida financeira vai fracassar. Você pode até alcançar uma prosperidade momentânea, mas se você não seguir essa ordenança, sua vida financeira não vai ser uma vida de sucesso. Então você quer ser próspero? Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Avança, Gabriel, por favor. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, e obedeceres, comereis o bem desta terra. Em outras versões, comereis o melhor desta terra. Diga para o irmão que está ao seu lado: o melhor desta terra está reservado para você. O melhor desta terra está reservado para você. Você comerá o melhor dessa terra. Basta acreditar, basta ter fé. Querido, o que Deus tem preparado para você é infinitamente além daquilo que você possa imaginar. Deus ele não te fez para sofrer, para ter uma vida de sofrimento. Agora é bem claro, querido, se você alcançar a prosperidade, ajude quem precisa. Porque quando a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no céu, é justamente quando eu me apego aos meus bens materiais. Quando eu me apego que esse carro é meu, essa casa é minha, essa riqueza é minha, esse dinheiro é meu, essa casa de praia é minha. Abraão poderia fazer exatamente isso, mas ele abriu mão. Porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho não me pertence, o que eu tenho pertence ao Senhor. Então quando eu passo a enxergar além, quando eu passo a enxergar aquilo que eu tenho, Deus me deu, e quando eu passo a enxergar que debaixo da ordenança do Senhor, eu posso até mesmo abrir mão de tudo aquilo, Deus eu tenho ainda mais para oferecer para esse meu filho, eu tenho ainda mais. Então abra mão, se Deus mandar você abrir mão, abra mão sem olhar para trás, porque Ele tem o melhor a te oferecer. Se Abraão não abrisse mão da sua mansão em Ur dos Caldeus, talvez Abraão morreria o homem mais rico de Ur dos Caldeus, mas jamais seria um pai de multidões. Talvez, se Noé não tivesse dado ouvido à voz do Senhor, talvez se Noé tivesse olhado para as suas limitações, eu sou um agricultor, eu não sou um carpinteiro, eu sou um obreiro, eu não sou um pastor, eu sou um diácono, eu não sou um bispo. Talvez se Noé estivesse olhando para a sua limitação e não construísse a arca, o plano estabelecido de salvação de Deus para a terra jamais se concretizaria. Talvez nem eu nem você estaríamos aqui hoje adorando ao Senhor. Mas foi um agricultor que se tornou o maior engenheiro que a terra já viu. E eu digo isso para você com certeza, porque talvez, eu creio que seja muito mais fácil hoje construir um navio com toda a tecnologia, computadores que temos nos dias de hoje. Mas vai construir um navio naquela época, meu amigo? O maior engenheiro que a terra já viu não foi Santos Dumont, não foi os irmãos White, não foi Noé. Engenheiro naval, sem arrebite, construiu a arca.
Talvez você hoje se ache igual Noé. Não é minha especialidade. Eu não sou adestrado para tal coisa. Eu jamais vou conseguir isso. Mas, assim como Pedro, debaixo da tua palavra, eu vou fazer. Amém. Talvez Pedro também poderia recuar e jamais deixaria de ser o apóstolo que sobre ele se estabeleceu a igreja do Senhor. Talvez você se encontre em situações exatamente assim. Um confronto. Talvez com coisas que você não conhece são colocadas diante de você. E talvez como Noé você tem que romper com a sua incredulidade, com a sua limitação. Mas você precisa romper, porque o plano de Deus é que você rompa. Talvez assim como Abraão, talvez um pouco diferente, você tem que sair do seu estado de acomodação. Talvez Deus hoje esteja mexendo com você no seu estado de acomodação. Saia da sua zona de conforto. Saia do conforto do seu lar, da sua mansão, da sua casa e vá para uma terra estranha. Mas se você fizer, você será pai de multidões. Talvez você esteja como Pedro. Saiba exatamente o que fazer. Tenha suas mãos adestradas para a pesca. Não veja nada acontecer, esteja cansado, esteja frustrado. Talvez a palavra que se resume o seu sentimento hoje é a frustração. A noite toda pescando, nada aconteceu. Anos orando, anos buscando, anos jejuando e nada acontece. Mas aí de repente entra no seu barco um tal carpinteiro chamado Jesus. E nessa noite ele diz para você: volte para o mar e lance a sua rede. Aleluia. O que você vai fazer? Você vai impor limites para a voz do carpinteiro? Ou você vai voltar para o mar? Queridos, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que afasta você da prosperidade? Da prosperidade verdadeira, tá? Não confunda. É você crer. Sabe o que afasta você de orar pelo morto e o morto ressuscitar? É você crer. Sabe o que impede você de orar pelo mudo e o mudo voltar a falar? É você crer. Se tiver de espera do tamanho de um grão de mostarda e fala: monte, sai daí, vai para o outro lado, esse monte vai. A palavra do Senhor tem vários exemplos de fé sobrenatural. Mas as coisas só aconteceram porque foram feitas por pessoas movidas por uma fé sobrenatural. Senhor, me perdoa, porque muitas das vezes eu tenho colocado limites para a minha fé. Senhor, me perdoa, porque algumas coisas não têm acontecido na minha vida ministerial, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, porque eu me acho especialista em determinadas coisas e limito o teu agir. Muitas das vezes eu acho que o caminho é um, mas o Senhor me manda outro. Mas eu, Senhor, por achar que entendo mais, acabo limitando o seu mover. Deus, perdoa por eu achar que sei mais. Oh Deus, perdoa por eu achar que as coisas têm que ser do meu jeito ou da minha maneira. Eu quero romper com o sobrenatural. Eu quero que minha fé rompa as fronteiras do sobrenatural. Eu quero enxergar além. Eu quero ver com os teus olhos, Senhor. Eu quero ir além daquilo que eu posso imaginar. Eu quero, debaixo da tua palavra, lançar novamente a minha rede ao mar. Mesmo estando cansado, mesmo estando debilitado, debaixo da tua palavra eu lançarei novamente a rede. Tem de ânimo. Aleluia. Lance a sua rede, tenha o seu ânimo renovado nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. É o carpinteiro que subiu no teu barco nessa noite. É o carpinteiro que te ordena. É o mesmo carpinteiro que diz: se você crer, você fará as obras que ele fez ou ainda maiores.
Comece a crer. Comece a crer. Comece a crer que esse quadro vai mudar. Comece a crer que esse quadro vai mudar. Comece a crer que essa situação vai mudar. Comece a crer que essa história vai mudar. E você será pai de multidões. Aleluia. Não importa a sua idade. Se você crer, você será pai de multidões. Não importa se você sabe ou não, mas se você não tem conhecimento daquilo que você está falando, mas se você crer, Deus colocará a palavra na sua boca e te abençoará. Queridos, tenha uma fé sem limites, mas acima de tudo, não limite aquilo que o seu Deus tem para você. Não limite, pai de multidões. Não limite Pedro. Não limite Abraão. O que Deus tem para ti é muito, 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 muito além do que os teus olhos podem ver. Não deixe que a tua expectativa humana frustre os sonhos de Deus sobre a tua vida. Não me importa se os anos passaram para você. Não me importa se você hoje está sentindo fraco, cansado, desanimado. Não me importa. Eu quero dizer para você que debaixo da palavra do Senhor Jesus, a sua história vai mudar se você crer. Se você crer. O Deus é o mesmo. Ele não mudou. A palavra é a mesma. E a fé? É a fé que vai determinar a continuidade dos planos de Deus sobre a tua vida. É a fé que vai determinar você ver milagres acontecerem ou não. É a fé que vai determinar um novo tempo ser um ministério grandioso sobre a face da terra ou não. É a fé que vai determinar se você vai ser um grande pastor, um grande líder ou não. É a fé que vai determinar se você vai ser pai de multidões ou não. É a fé, porque o Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. A profecia que estava sobre Noé, a profecia que estava sobre Abraão, a profecia que estava sobre Moisés, a profecia que estava sobre Pedro e os discípulos de Jesus que acompanharam ele, está nessa noite sobre a tua vida e sendo entregue a você. Se creres, farás obras que eu fiz e ainda maiores. Não limite a fé que Deus quer gerar dentro de você. Ele quer ressuscitar mortos e quer usar as suas mãos para isso. Ele quer fazer um coxo andar e quer usar a tua oração para isso, a tua boca para profetizar, mudança de quadros irreversíveis em leitos de hospitais. Ele quer usar a tua boca para isso. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas e a nossa fé? Deus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, porque queremos ver a Tua glória sendo manifestada de forma íntegra nessa terra. Aumente a nossa fé, porque queremos ser canais, ó Pai, do Teu agir nessa terra. Aleluia. Muitas das vezes questionamos por que milagres não acontecem, por que não vemos milagres acontecendo, Deus. Nós esquecemos de questionar a nós mesmos, Senhor, que não temos fé para profetizar para que tais coisas aconteçam. Tu continuas sendo Deus, Tu continuas sendo o Senhor, tendo prazer em abençoar o seu povo, Tu continua tendo prazer em derramar o melhor sobre o teu povo e oferecer o melhor dessa terra. Se obedecente comerás o melhor dessa terra, assim diz o Senhor teu Deus. O Senhor continua querendo nos oferecer o melhor. O maná está posto à mesa, os céus estão abertos, não existe céu de bronze mais, querido. Tudo foi despedaçado pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Não existem limites para o que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para o ministério de Novo Tempo. Queridos, eu recentemente vi uma reportagem muito interessante aqui sobre grandes nomes do esporte. Especialistas queriam saber por que esses nomes se destacavam tanto. E
Não sei se foi uma reportagem ou alguém falou comigo a respeito, mas foi algo desse tipo. E o que chegaram à conclusão é que todos, Magic Johnson, corredores, os grandes nomes do esporte mundial, eles tinham algo em comum. Pelé, grandes tenistas, é que eles passavam a noite, a véspera do jogo, eles ficavam imaginando as jogadas que eles iam fazer, exatamente aquilo que eles iam fazer, que seria perfeito, que lado eles caminhariam, para que lado eles iriam, se a bola viesse de tal direção, para onde eles dançariam, como que eles fariam aquele gol, como que eles correriam, os adversários ficariam para trás. Então eles visualizavam o adversário ficando para trás, eles visualizavam o gol já feito, eles visualizavam a cesta já feita. Incrível que quando chegava no jogo era exatamente aquilo que acontecia, e quando acontecia eles estavam preparados, porque eles passaram a noite toda determinando o que aquilo seria feito. Comece a pensar mais naquilo que Deus já colocou em suas mãos, para que quando aconteça não seja uma surpresa e você não saiba o que fazer. Comece a pensar em multidões já, pastor Ricardo. Comece a pensar, pastor Jorge, pastor Annalise. Comece a pensar. Comece a profetizar e comece a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Comece a acreditar naquilo que as pessoas ainda não acreditam. Comece a declarar aquilo que ainda não declararam. Por quê? Querido, eu tenho certeza, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Você quer? Eu quero. Eu quero ser movido por uma fé sobrenatural, vó. Chegar aos 80 anos igual a senhora. Animado, profetizando, declarando, evangelizando. Eu quero ser pai de multidões. Você quer? Eu quero orar e ver o coxo andar. Você quer? Está em nós. O Deus é o mesmo. O Deus que habitava em Abraão é o mesmo que habita em você. O Deus que habitava em Pedro é o mesmo que habita em você. O Deus que habitava em Elias é o mesmo que habita em você. O Deus que habitava em Jacó é o mesmo que habita em você. O Deus que habitava em Moisés é o mesmo que habita em você. Então, se você estiver diante do mar, não existe que o mar vai se abrir. Não limite aquilo que Deus tem para você. Tenha uma fé sobrenatural. Essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Amém. Deus venha nos capacitar a romper em fé, ver aquilo que os nossos olhos ainda não veem, enxergar aquilo que ninguém enxerga, acreditar naquilo que ninguém acredita. Isso é ter fé sobrenatural. O resto é conversa fiada. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.